Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debate. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, né, nessa sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho aí de música, cultura, mas também, né, falar de política, né, como a gente sempre faz aqui no canal. E também, como é de praxe aqui do Mesa de Debates, a gente costuma trazer algumas bandas, né, principalmente as bandas que têm uma pegada mais política, uma pegada mais progressista, mais, né, mais questionadora aí da ordem vigente que nós vivemos, digamos assim. E uma dessas bandas aí é o Shibanka, né? Me corrija o nome se eu estiver errado, cujo vocalista é o Wesley, que está aqui, né, conosco. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, Wesley, por favor, fale um pouquinho mais de você. Bom, meu nome é Wesley, eu sou nascido e criado aqui em São José dos Campos. Eu nasci, sempre morei junto com a minha mãe, até recentemente eu saí da casa dela. E sofri uma grande influência da minha mãe por parte da música também, que ela gosta bastante não do gênero específico que a gente toca, que é o hardcore, mas ela influenciou bastante a gente a curtir rock e tal, né? Então, foi uma grande influência. E eu tô com banda, acho que desde 2016. Eu tocava bateria antes, numa banda chamada 4HC. E faz. O projeto da Shibanca ele começou no meio da pandemia. Na verdade, no ano passado, que a gente foi realmente ativar o projeto aí, lançando um EP e já começando a pegar algumas datas para poder tocar na região. Perfeito, Wesley. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? É, eu escuto muita, né, uma seguinte frase que, inclusive de gente daqui de São José, de que não pode misturar rock, né, a cultura, a música com política, né? O que você tem a dizer sobre essa frase? Essa frase aí é bem famosa, né, no meio. Mas eu acho que é um pouco difícil conversar sobre isso, porque normalmente a pessoa que vem com essa, com essa ideia, né, é uma pessoa que não costuma acompanhar a história, né, do, do, do estilo, do gênero musical, né. Então, o que a gente tem que ver é que quase tudo que a gente está inserido hoje em dia na nossa sociedade, trabalho, hobby, tudo que a gente faz tem algum envolvimento político, seja direto ou indiretamente. Então, a música, funciona exatamente da mesma forma. Às vezes é um ponto de vista, é alguma coisa que tenha a ver com a parte social da pessoa, do contexto onde ela viveu, e a política, ela exerce uma influência nisso. Então, é muito difícil, né, dizer que as nossas coisas assim não têm nenhum envolvimento político, né? Nem que seja assim uma pequena parcela daquilo. E então assim, é, todo mundo tem bastante gente que fala sobre isso, mas não tem, para mim assim não tem muita discussão, não. Acho que é um fato. Sim, e falando em política, Wesley, né, eu queria que você fizesse um resumo de como que você está enxergando a situação política nacional aqui do Brasil. Ó, eu peço para não estranhar muito que meu cachorro tá aqui no fundo, mas então eu acho que a atual situação política do Brasil, a gente tem que interpretar que a luta ela ainda não, ela está muito longe de acabar, né? A gente, a nossa classe, né, classe proletária, né, a gente continua sendo explorado e
Eu acho que nos últimos 4 anos a gente sofreu muito mais com isso. E eu acho que daí assim, esse ano a gente tem que manter a atenção para os projetos de governo que vão vir, né, nos próximos 4 anos, e para que a gente possa também criticar no momento certo, é claro. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, essa, a luta está só começando. É claro que no ano passado, né, a gente teve um embate muito difícil, né? E o fenômeno do bolsonarismo ele não acabou, né? Ele continua muito muito forte, até que aqui mesmo em São José dos Campos aqui, que é uma cidade que o prefeito não tem nem o que comentar, né? Até recentemente a gente teve essas chuvas aí, aquela famosa frase dele sobre tanto dele, né, quanto do Felício Ramute sobre a cidade do futuro, cidade inteligente, né? E a gente ainda tendo inúmeras dificuldades aí com relação às chuvas. Então, a gente tem que combater isso. Acho que dentro da nossa cidade, a gente tem que conversar com as pessoas do nosso bairro, da nossa rua e fazer a crítica, juntar todo mundo para a gente poder seguir em frente. E para você, como combater esse bolsonarismo e qual é o papel da música, né, nesse processo? Então, eu acho que combater o bolsonarismo, eu acho que a gente tem esse exercício todos os dias, né? Porque o fenômeno do bolsonarismo é racista, é homofóbico, é transfóbico, então, assim, a gente está nesse exercício já todos os dias. E a influência da música nisso, eu acho que é total, pelo menos da minha parte. Eu acho que eu não faria assim uma banda hoje em dia para me ausentar com relação a isso, sabe? Não faria uma banda para poder cantar qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que se expressar aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, e o nosso dia a dia é esse. Então, o projeto da Shibank ele nasceu no, no, no período da pandemia, e tudo estava muito difícil. E eu acho que a nossa ideia é continuar com essa mesma sede que a gente teve no ano passado, nos anos em que a gente criou o projeto, para esse ano também. Então, eu acho que a energia é a mesma. Certo. E então, dando continuidade aqui à entrevista, é, seguindo aqui com as perguntas, é, e né, falando ainda dessa extrema direita, por que você acha que essa extrema direita tem uma aversão muito grande para a cultura? Hum, eu, eu, inclusive, até acho que nessa semana mesmo eu estava vendo um vídeo com relação a isso, da galera do MBL falando sobre a utilização de memes na internet. Então, eu acho que eles, de certa forma, eles se apropriaram um pouco disso no começo. Acho que antes da gente, e recentemente a gente está com um movimento muito grande de influências da esquerda, né? Então, a utilização da internet por parte da direita foi utilizado. Eu lembro até daquele South American Memes lá, que foi muito utilizado pela galera do MBL na época. E, assim, eles vão fazer de tudo para tentar trazer um pouco desse, dessa despolitização, né? Dessa zoeira que eles sempre fazem,
que no final das contas não tem graça nenhuma, né? Então, eu acho que foi uma atribuição que eles pegaram um pouco antes da esquerda, né? Não, só Então, para uma correção aqui, Wesley, eu não tava falando de meme, eu tava falando, né, de cultura. Por que, que a extrema direita tem uma aversão muito grande sim. à cultura? Sim. Porque eles têm uma aversão muito grande à cultura, é isso? Sim, essa foi a pergunta que eu fiz. Uhum. Então, na verdade, assim, eu não tenho muita certeza porque eu não procuro muito sobre isso. Mas é sempre eu assim não tenho uma ideia muito certa com relação a isso mesmo. Procuro mais da cultura da esquerda, eu sempre procurei. Então, eu não tenho muito conhecimento com relação a isso. Mas fica aí uma ideia para procurar algo sobre. E o Wesley, tira uma dúvida. Tá para chamar a Shibanka como uma banda comunista? Na verdade, não é que deve, né? A gente é uma banda de esquerda, assim. A nossa ideia é propagar, assim, essa ideia. Eu vejo a banda como uma questão, não uma questão, uma banda reativa, mas uma banda ativa, né? Então, a gente não tá para mostrar, assim, que através da música tem a política. Na verdade, a gente já tem certeza disso. Então, o que a gente quer é fomentar mais isso, colocar mais, né, na cara, né? Nas nossas letras também, principalmente. Então, eu acho que eu acho que tem que ser chamado uma banda de esquerda, sim. A própria logo nossa tem uma, na verdade não é uma foice um martelo, é uma foice uma chibanca, é a criação do Rafa aí que é o guitarrista da banda, é o responsável por essa parte aí. Explica aí pro público o que que é uma Shibanta. A chibanca é uma ferramenta mais utilizada na construção civil, né? E tanto eu quanto acredito que o Rafa e o Bruno também trabalharam nesse ramo, e é uma ferramenta utilizada na construção civil basicamente para abrir caminho, né? Quem deu essa ideia na época foi o Bruno. O Bruno estava trabalhando nessa época, então estava bem fresco na memória dele. E a atribuição, assim, a relação do nome da ferramenta com a banda é exatamente essa. O que a gente tenta é abrir caminho, mas não assim com relação às pessoas só, mas com relação a gente mesmo como banda. Então, a gente tem uma questão de ter uma parada de união que é bem grande, a gente troca bastante ideia, bastante junto, e isso, de certa forma, abre caminho para muita coisa. Certo. Falar um pouquinho ainda sobre as opressões, né? Como que você encara esse tema, né? No meio da música? Hum, eu acho que é bem complicado isso. É uma coisa que a gente fica sempre incomodado. Mas assim, a gente tem que brigar pelo espaço, sabe? Eu acho que não só as pessoas que são oprimidas, mas quem não é oprimido também precisa brigar com isso junto. No meio desse cenário musical que a gente vive, a gente ainda tem tudo que a gente vê na sociedade lá fora. A gente ainda vê muito machismo, a gente ainda vê muito racismo. Isso tem acontecido hoje, né? Ainda, né, no cenário, então a gente tem que brigar por isso. E eu acho que um, esse é esse é o principal tema que a gente tem que debater entre a gente.
Sim, sim. E o e falando um pouquinho aí de música, né? Vocês têm um show marcado para domingo, né? Que eu pretendo ir, se tudo der certo, né? Na Ocus Pocos. O que que vocês esperam aí desse show? No ano passado, a gente teve umas dificuldades para poder tocar, né? A gente fechou alguns shows, mas não deu certo por conta da Covid e tal, né? Que teve integrante da banda que acabou pegando Covid no final do ano. Então, a gente está segurando, assim, a, essa, a energia, assim, para tentar soltar tudo já nesse primeiro semestre. A gente ainda não soltou as notícias, né? Mas a gente vai ficar esse primeiro semestre tocando e aí, muito possivelmente no segundo semestre a gente vai voltar a gravar os materiais de novo. Mas assim, eu tô bem ansioso para domingo. Domingo que vem também a gente vai tocar, então eu tô bem, tô bem animado. Eu gosto muito mais para falar a verdade, eu gosto muito mais de tocar ao vivo do que cantar ao vivo, né, do que gravar. Apesar de que gravar a gente tem um tipo de evolução bem legal. Mas a energia de tocar ao vivo nem se compara, né? E além desse show, se eu não me engano, vocês vão abrir pra banda Pet Fish, né? Conta aí como que rolou essa questão. Ah, sim, é. A gente vai abrir pro Dead Fish na semana que vem. E o Dead Fish, inclusive, que é uma banda que, assim, foi influência para todas as bandas de hardcore, né? De qualquer vertente do hardcore brasileiro é influência do Dead Fish, né? Pô, é uma banda da hora demais. A gente foi chamado pelo Bruno da Hammer, né? Então vai ser uma data bem especial pra gente, porque eu acho que curto Dead Fish desde 2010, alguma coisa assim. Então eu nunca toquei com. Nunca fiz nenhum rolê com Dead Fish, vai ser foda. Perfeito. E continuando aí o nosso assunto mais da parte política, né? Uma das questões que parece que pega, né, no meio do rock, do modo geral, é o tal, né, roqueiro de direita, né? Faz sentido esse ser ou não? Pra mim, não. Pra mim não faz sentido, não. Mas tem em todo lugar, né? A gente, tipo, tem que ser. Eu, assim, não digo que a gente tem que se acostumar, que a gente não tem que dizer nada, né? Mas isso daí já é uma coisa bem conhecida também, assim como o rock não se mistura com política. Eu acho que o pior ainda é o hardcore não se mistura com política, porque o punk, o hardcore sempre teve esse envolvimento, sabe? Assim como o rock no geral, mas o rock é mais antigo, né? Então tem aquela galera que começa a puxar as bandas que não tem, às vezes, tem a letra lá que fala que não é política, mas aí a pessoa estava falando sobre um contexto social que ela vivia na época, sobre algum acontecimento dela que tem a relação. E isso daí é bastante normal do rock de direita. Eu poderia até convidar para ir no show da Chewbacca, para ver se convence aí do contrário, né? Mas é um pouco difícil. Sim, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem, né, bandas bastante interessantes, né, do rock, né, que acho que vale a pena a gente prestar atenção. Uma delas é que eu considero bastante, gosto bastante, né, o Crypta. Outras também, como por exemplo o Black Pantera,
né, que toca músicas antirracistas, que é uma banda bem legal. Eu queria que você falasse um pouco aí dessas bandas, como que essas bandas aí ajudam aí a mudar esse, né, a mudar esse cenário do, né, que a gente vive, né, onde tem muitos roqueiros de direita. Então, tem um fator que eu vejo principalmente dessas bandas, assim, que a galera fala que é de direita, é que eles não, para começar, na maior parte deles não frequentam o mesmo espaço que as bandas como, por exemplo, Cripta ou o Black Pantera. Eles até tocam, possivelmente até tocam juntos, né? Mas não tem a mesma pegada, não tem a mesma ideia, né? E eu acho que assim esse meio, né, da música política, né, das bandas de esquerda, a gente tem que ver que a gente não tem as bandas assim do cenário, né? Elas fazem um investimento por conta própria, né? Então a gente paga para gravar, a gente paga para tocar muitas vezes, né? E aí eu acho que a gente tem que se fortalecer, criar um movimento que seja muito mais unificado para a gente poder subir junto, entendeu? Então as bandas aí que estão meio que no limbo, né? Elas têm que começar a ter contato com a parte, com as bandas de cima, né? Como Cripta, Black Pantera, e chamar as bandas de baixo para poder puxar mais esse movimento, né? Sim, e falando em bandas, né, como que você vê, por exemplo, cada vez mais mulheres, né, subindo ao palco para tocar? Eu acho foda, eu acho da hora demais. É, eu acho que é isso. Até eu tava vendo recentemente uma entrevista que você fez com a Gabi do QI, e a gente com a QI a gente tem bastante contato. Que ela fala que ela tocava bateria antes, né? E resolveu ir para pro front, né? Porque para ela é bem mais legal, né? E eu acho que eu concordo com ela nesse caso, porque eu era baterista também, mas eu acho que a gente tem que procurar, inclusive, ter um envolvimento, colocar mais bandas com mulheres nos casts dos rolês, sabe? A gente tem que procurar isso. Se a gente está organizando, né, como a gente é banda, a gente também organiza os rolês, que a gente dê espaço também para isso, para a gente poder promover uma, uma variedade, né? Senão fica várias bandas lá, que nem acontece, por exemplo, até nos rockzão aí de direita aí, que é 6 bandas, todas com homens. Sim, você falou, né, do, né, que ter banda, né, tem os seus custos. Sai caro ter uma banda, né? Como que vocês cobrem esses os custos que vocês têm? Então, cobrir os custos a gente não cobre. O que a gente consegue em algumas pouquíssimas vezes, a gente ter o dinheiro de ir e voltar. Então, eu enxergo da seguinte forma. Eu tenho um trabalho, sou CLT normal, trabalho de segunda a sexta, assim como tem várias pessoas que trabalham de segunda a segunda, por exemplo, segunda a sábado, né? E eu enxergo a banda assim muito como um hobby. E aí vai chegar várias vezes no mês onde a gente vai tocar em algum rolê onde a gente vai conseguir pagar a ida e a volta e tá tudo certo. Foi uma diversão, a gente tocou e tá tudo certo. Agora, isso para tocar. Agora, para gravar, aí é um pouco mais complicado, o buraco é embaixo, porque os custos das gravações
não são assim muito baratos, né? Então a gente tem que juntar dinheiro durante, às vezes tem banda que junta dinheiro durante o ano para poder gravar o material, né? Não tem nenhum patrocínio nem nada do tipo, então a gente tem que se virar. Na Shibanca, a gente faz a produção por conta própria. A gente tem uma interfacezinha aqui de áudio aqui, onde a gente mesmo se grava, e aí a gente vai lá lançando no grupo lá as versões daquilo que a gente gravou, sabe? Para a gente poder verificar. Enquanto que para as bandas grandes já tem todo um aparato, né? As bandas grandes tocam, fazem pré-produção, fazem a gravação, tem a pós-produção lá que normalmente tem toda uma equipe junto com eles, com, sei lá, 10 pessoas, uma galera que escuta o som, que faz uma crítica. Então é um material até de certa forma muito mais bem preparado, né? Eu além de eu gravar com a Shibanca, no caso da parte do vocal e fazer também a produção, eu também ajudo também junto com o coletivo aí para gente que a gente grava algumas bandas daqui da região. Então a Key a menos, por exemplo, já gravou com o mesmo coletivo que eu faço parte, a Discord também, né? E aí, assim, entre a gente tenta fazer um preço que fique mais acessível, né? Para que todo mundo consiga gravar, consiga ter o material, porque eu acho que é muito triste você ter uma banda durante tanto tempo e não ter um material gravado para poder compartilhar com um amigo, poder compartilhar nem que seja com a sua tia, que você queira mostrar som que ela nem gosta, mas você quer mandar para ela só para ela ver. Eu faço isso daí, por exemplo, com a minha mãe. Eu mostro a gravação para minha mãe fala assim, nossa, muito barulheira. Eu falo, mãe, mas tá gravado, olha só que legal. Tem um material gravado, tá lá nas mídias de streaming. Aí ela, ah, tá, entendi. Legal, legal. Mas é um custo muito alto e assim, a gente tem que se virar, a gente junta dinheiro durante o ano. Assim como também para tocar muitas vezes, né? A gente, no ano passado, a gente fez um show em Americana, inclusive, onde a gente desembolsou da gente. E a gente chamou uma banda daqui, né, que é a Berromote, e até para a gente poder baratear o custo para a gente poder colar para lá. Mas eu vejo nesse sentido, eu acho que é a nossa diversão do final de semana, sabe? A gente toca, se diverte, faz amigos, come, bebe, volta para casa e vai trabalhar no outro dia. Então é isso aí, pessoal. Essa vai ser uma entrevista mais curta do que costuma ser, né? Quero aqui então agradecer ao Wesley e Matheus pela entrevista, gostei aí de conversar com ele e passo a bola aqui para ele fazer as considerações finais. Sigam a minha banda lá nas redes sociais. Instagram é recente, né? A gente tem já material no Spotify, no Disney, nas mídias aí de streaming também. Vou fazer um convite para todo mundo que assistir, né? Esse vídeo para poder colar agora no domingo, né? Que vai ser no dia 5. A gente vai ser a primeira banda, então cheguem cedo caso alguém queira assistir a gente. E eu acho que fica também, eu até fazer uma última ressalva aí, que seja esse espaço aqui é um espaço muito legal, onde a gente pode debater sobre música, onde a gente pode compartilhar a nossa ideia. E eu torço muito para que esse espaço ele cresça ainda mais, entendeu? Para que mais pessoas venham aqui, possam conversar sobre política, sobre música, sobre o que for, né? Então, desde já agradeço o espaço aí para a gente. Então é isso aí, mais uma vez agradecendo ao Wesley, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando.
Lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debate de Tudo. Curta, compartilhe, comente aí esta e outras entrevistas. Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, Mesa de Debate. E quem puder, colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800. É um CPF aí pra gente ajudar uma mídia independente como a gente, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e fui.